para deixar claro um exemplo concreto. Depois do documento que Matepópolis Fidelis, foi lançado o documento, foi publicado o documento contra a poligamia. Ao contrário da invenção da discussão sobre a corredentora, que o Luiz colocou muito bem, era um problema não existente, para uma dúvida que não existia, para poder vender uma transformação que eles desejavam, fingindo que alguém se... É que nem quando o cara está... Estão me perguntando aqui na live, e obviamente a pergunta está sendo gerada para ele mesmo, para ele poder entrar com o assunto. Esse documento de poligamia ele tem um fundo útil. Não estou dizendo do texto, estou falando do tema. Porque as conversões na África carregam consigo um problema concreto. O marido, quando se converte, já tem 8 esposas. O que é que vai fazer agora? Joga na rua? E os filhos? Então, existe um problema concreto. A parte que há uma dinâmica vingativa, porque a própria Igreja da África, que é leniente com a poligamia, foi a grande algoz da Fiducia Supplicans, então tem aí um jogo de toma lá da cá, do Vaticano para com a Igreja na África. Este documento, que em tese tem um tema objetivo a ser tratado, um problema pastoral real, aí entra o conceito de problema pastoral real. É um problema pastoral real. Muitos convertidos trazem consigo um problema, uma situação pré-conversão, portanto não julgável, mas que precisa ser resolvida. Esse documento vem embalado, professor, com a frase que para a humanidade, e aí como o Luiz falou, né, nunca endereçando aos batizados, aos católicos, mas agora endereçando à humanidade como um todo, para a humanidade é suficiente uma relação monogâmica, um homem e uma mulher. Ora, eis o problema do adornamento da porosidade. Esta frase em si não é errada. Se eu entender a palavra suficiente de uma maneira tomista, ou seja, Cristo é suficiente como Salvador. Se eu entendo suficiente desta forma, é ok dizer que a relação monogâmica é suficiente. Porém, para o afegão médio, incluindo todos os brasileiros, suficiente tem a ver com a sua capacidade de aceitação. Está com fome, professor? 3 pedaços de pizza são suficientes ou 2? Ou seja, a palavra suficiente tem nela mesma um desvio relativista autodefinível. O que é suficiente para mim? Novamente, o movimento kantiano de inverter o observador e o objeto observado, de forma que eu passo a ser sujeito do objeto. O objeto passa a ser fruto da minha interpretação. Ora, a palavra suficiente, como é colocada hoje, vai dar, na interpretação majoritária das pessoas, subliminar ou diretamente a ideia de que quando eu não achar suficiente, a igreja vai entender. Porque para mim, por acaso, aquilo não era suficiente. E a psicologização e a aceitação social empurram para esse lado. Fora a juristocracia. Bom, haja vista que a União Europeia está discutindo nessa semana a homologação da poligamia. Então percebe como os movimentos são casados. Mas isso é um outro assunto. E como é que eu explico, então, as duas armas? O esvaziamento Então, esse adornamento permite o avanço dessas duas armas. O esvaziamento de essência dos termos e de subversão etimológica, de forma que aquela palavra que está há 2000 anos nos textos da igreja continua sendo a mesma. O que os protege, inclusive, de serem acusados de heresia. Porque ele está usando a mesma palavra. Eles agora estão eliminando o latim. Isso. Dos textos oficiais da igreja. Exato. Mas veja só, professor. Então, eles mantêm a palavra. A palavra ecumênica está aí desde o século III, IV. Mas o conceito e o contexto do que aquela palavra significa
é objeto do darwinismo social e, portanto, da subversão teológica e da subversão moral e pastoral. Eu mantive a palavra, eu continuo dizendo que a igreja é ecumênica, como era dito no século III. Só que ecumênico no século III queria dizer uma coisa, e ecumênico no século XXI quer dizer outra coisa. Então eu mantenho a palavra e mudo o sentido. E essa é uma maldade brutal, porque combina, no modelo chave e fechadura, com a forma como o ser humano moderno foi formado para compreender essa palavra. Nas escolas maçônicas anticristãs e na própria sociedade de mídia, de cultura e de vida social anticatólica. Então, você tem a igreja reverberando aquela palavra com o mesmo sentido que é capturada e proposta pelo mundo, em retroajornamento evolutivo. Você não escapa disso, a menos que você seja resgatado disso. O E o ponto... segundo instrumento, para passar a palavra, a segunda arma que eu disse, que é a mudança pela praxis, ela é mais maldosa ainda. Porque eu não mudo a doutrina, eu não mudo o dogma, mas eu pratico, em nome da pastoralidade, do acolhimento, do amor, seja lá do que for, o antidogma. Como se o mal pudesse produzir um bem maior. Ora, o mal só produz um bem maior quando Deus permite o mal. O mal, quando ele é executado por quem executou, nunca gera um bem maior para aquele que executou. Haja vista Judas. Judas está no inferno. O que Deus fez com a obra de Judas é uma coisa. Agora, Judas, autor da obra, não foi resgatado e redimido pela própria obra. Portanto, esta praxis que muda o dogma na prática, ainda que preserve o texto do dogma, é exatamente o que eles tentaram fazer, e vem fazendo, obviamente, desde antes do Vaticano, mas especialmente depois do Vaticano II, mas que eles tentaram fazer de novo agora com o Corredentor e com o Medianeiro. Porque você, na prática, e obviamente é o que eles fizeram com a missa de sempre. Então, resumindo, a criação de um sistema de adornamento que traz para dentro a máquina de produção de mentira, heresia, erro, para dentro da igreja, e que cospe para fora o esvaziamento objetivo, substancial dos termos e o recheio das falsidades, mesmo com a manutenção do termo, e a subversão da verdade, mesmo que preservando a verdade como escrita a partir da praxis, essa equação toda é um labirinto satânico brutal para os pequeninos que querem ser católicos. E esse é um pouco do arrazoado que eu trago para a mesa. E nada disso é possível de se compreender sem uma profunda humildade. O único esvaziamento imposto, que é o esvaziamento de si próprio. Porque nosso Senhor Jesus Cristo exige que nós amemos mais a Ele do que a nós mesmos. E, portanto, sem esse esvaziamento, os apegos, os aprendizados, as histórias, os efeitos, os comparativos, as induções, sempre ganham o jogo na cosmovisão do pequenino. Perfeito, Daniel. Perfeito. É isso que você expôs aí, a gente pode dizer que é típico do anticristo. Porque tem um autor argentino chamado Federico Miura Sieber, escreveu um livro que eu recomendo muito chamado É o Anticristo. E desse livro ele coloca exatamente isso que você disse aí. Ele falou que nada é mais próprio do anticristo do que usar da própria doutrina de Cristo, fazer dela instrumento de pecado. Então você usa Cristo e a partir de Cristo você cria um cristianismo que justifique tudo aquilo que é contrário ao próprio Cristo. Então veja, por exemplo, nessa questão desse documento da poligamia, né, contra a poligamia do Tuxo. A essência do problema já foi desmontada, né, com o novo Código de Direito Canônico, porque o casamento sempre foi visto pela Igreja Católica
O fim, né, do casamento é a prole, é a procriação, que justifica o ato sexual. Portanto, né, o casamento, então, tem duas especificidades e duas finalidades, que é, primeiro, né, a prole, ou seja, gerar filhos para povoar o céu. Então, não é só gerar o filho, mas também direcionar as almas para o céu. E o segundo é a questão da própria concupiscência, é um remédio para a concupiscência. Agora, quando o novo Código de Direito Canônico, sob João Paulo II, e as portas já estavam abertas da Humanae Vitae do próprio Paulo VI, que estabelece que a função primordial, a finalidade do casamento é a felicidade dos cônjuges, aí você tem, né, uma revolução copernicana. Doravante, todas as portas vão estar abertas, inclusive para essa nova língua que você diz, né? Ou seja, você pegar as expressões que foram condensadas e definidas, né, ao longo da história, ah, e utilizar a mesma palavra e a mesma expressão e aplicando a elas um sentido novo, não é? Que muitas vezes tem um significado exatamente oposto do que tinha antes. A mesma palavra agora significa muitas vezes o oposto do que significava antes. Então veja a malícia do ponto que nós chegamos, não é? Ora, quando o Túlio Fernandes diz nesse documento que o casamento deve ser monogâmico, ah, mas, entendeu? Exclui aquela parte essencial de que o fim do casamento é a procriação, porque é uma consequência do ato sexual. Então, o casamento é remédio para a concupiscência devido à questão do ato sexual e também o ato sexual se justifica no casamento somente, não na fornicação, mas no casamento para a geração da prole. Mas no casamento para a geração da prole. Mas se você excluir isso, entendeu? Então, este casamento agora, ele pode se dar inclusive com pessoas do mesmo sexo. Pode se dar inclusive com pessoas do mesmo sexo, porque agora a prática do ato sexual está excluindo o seu fim específico, que é a procriação. E em casamento de pessoas do mesmo sexo, exclui-se completamente a ideia de procriação como consequência do ato sexual, já que eles não podem gerar, não é? E mais ainda, mais pernicioso ainda, quando se usa a expressão casamento homem e mulher, para uma pessoa sã das suas ideias, pode parecer perfeitamente correto, mas na nova concepção da nova língua, da ideologia de gênero, o que exatamente hoje é um homem ou uma mulher? Se são as pessoas que definem o seu próprio sexo. Então, visto dessa maneira, né, um homem pode se dizer mulher e se casar com um outro homem, porque, inclusive, juridicamente já é reconhecido como tal. Então, eles lançam essas coisas nos momentos mais oportunos, não é? Porque a nova língua já foi estabelecida juridicamente, todas as pessoas já aceitam isso, então agora você pode entrar com isso com o documento, não é? Por isso que eu disse, é típico do anticristo. E é por isso que também o Federico Miura Sibe, no mesmo livro, ele diz que é típico do governo do anticristo não mais o antinomismo dos antigos nicolaítas, mas o anomismo. Ou seja, quando se faz esse tipo de coisa, a lei já não faz mais sentido. É como se não existisse mais lei. Não é só uma coisa que é contrária à lei, mas é uma espécie de inexistência da própria lei. Entende? Porque as pessoas já não têm mais parâmetro para fazer a comparação entre o que é certo e o que é errado. Tamanha a subversão dada. Não é isso, Luiz?
Perfeito, professor. Então, um documento que eu havia lhe enviado, né, é porque nós estivemos lendo a história de todas as heresias de Santo Afonso Maria de Ligório, né, e suas refutações. Algo muito interessante é que nós pegamos o Tuchel, né, e o modus agendi dele, e é igualzinho os arianos. É muito engraçado. Vejamos aqui, não é? Perguntaram os católicos aos arianos se admitiam que o filho era em tudo semelhante ao pai, se era a sua imagem, se era subsistente no pai, se tinha sido sempre, se era imutável, se era virtude de Deus e se era verdadeiro Deus. A princípio, aqueles do partido ariano hesitaram sobre se deviam admitir todos ou só alguns dos termos acima. Os eusebianos, ou seja, aqueles que eram da linha média, justamente, ou seja, para quem não conhece, temos Eusébio, justamente aquele grande historiador, não é? E que, Eusébio de Cesareia. exato, e Eusébio de Cesareia, que somente não foi canonizado, ele também teve outras coisas, porém, ele tinha tudo, por assim dizer, talvez para receber uma canonização. Entretanto, o que começou a destruir, a manchar uma carreira eclesiástica até de santidade, né, foi que o Eusébio, ele era um historiador e na sua praxis, inclusive nós temos um podcast com o professor Lucas Lancaster, onde nós falamos sobre isso, né, em que basicamente ele queria, enquanto historiador, por assim dizer, olha, essa crise que nós estamos vivendo, né, do arianismo e dos católicos, eu não quero ter parte nisso. Eu quero só continuar o meu trabalho aqui de historiador, enquanto bispo, não quero tomar partido, por assim dizer. Então, o Eusébio, muito sagazmente, até pela sua própria erudição, ele conseguia embelezar a pílula de cianeto muito bem, porque ele criou então o partido dos eusebianos, que eram o partido, por assim dizer, dos semi-arianos, ou seja, daqueles que, na realidade, eles não queriam nem o arianismo, nem condenar o arianismo, nem aprová-lo. Eles não queriam então nem o arianismo, nem o catolicismo. Então vejamos aqui o que eles fizeram. Porém, sussurrando a meia voz entre eles, disseram que todos eles podiam ser admitidos. O de semelhante, o de imagem, pois está escrito que o homem é imagem e glória de Deus. Vir imago et gloria Dei est. Em 1 Coríntios 11:7. O subsistente no Pai, pois está escrito: In ipso enim vivimus et movemur et sumus, pois nele vivemos e nos movemos e somos. Atos 17:28. O de sempre foi, porque também sobre nós está escrito: Semper enim nosque vivimus in mortem tradimur propter Iesum. Ou seja, pois sempre nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus. 2 Coríntios 4:11. Dizendo que também nós sempre existimos, ou seja, o homem, na potência e na mente de Deus. O imutável, porque está escrito que ninguém nos pode separar da caridade de Deus. Neque mors, neque vita, poter nos separare a caritate Dei. Em Romanos 8, 38, 39. A virtude de Deus, porque também os vermes foram chamados virtude de Deus. Verdadeiro Deus, porque o Filho, por seus méritos, se fez Deus. Nome que é por vezes dado também aos homens. Dies estes, sois deuses. João 10, 34. Ou seja, sois deuses, no caso, né? Porque os orientais, sobretudo os ortodoxos, né, eles têm uma concepção deturpada a respeito da visão beatífica, o que faz até confundir os gnósticos, para pegar um exemplo melhor, inclusive, até para não fazer um espantalho por aumentar demais. Entretanto, os gnósticos, eles têm justamente essa concepção de nós tornarmos-nos Deus de modo literal, ou seja, de obtermos a partícula divina em nós na substância literal de Deus, não é? Quando nós católicos sabemos que a beatificação é a união do intelecto com Deus, na visão beatífica, e é uma união, ou seja, é transformar-se em Deus em sentido de união, não em É, sentido de de substância. igualdade, de substância, porque substância implica igualdade, Sim. enquanto que união não. União nós estamos, é como, por exemplo, uma união que ela é feita pelo intelecto e pelo amor, ou seja, também pela vontade, né? Enfim, nós vemos aqui que a solução dos eusebianos, ela foi muito interessante, porque veja, eles se valeram das escrituras para admitirem todos os argumentos católicos
no sentido de, veja, nós concordamos com tudo isso, porém dando uma hermenêutica, aplicando aquilo que se aplica a nosso Senhor Jesus Cristo enquanto Deus aos homens, a qualquer homem. Então, nós vemos que o Tucho basicamente fez a mesma coisa, porém nesse documento. Apenas nesse documento, por exemplo, sobre Nossa Senhora, não é? Porque e ele atacou justamente aquilo que o Daniel muito bem falou, que foi uma palavra, porque é demasiado precisa demais, que é corredentora. O ataque foi a uma palavra. A mesma coisa que os arianos aqui fizeram, porque eles usaram da Sagrada Escritura para provar a tese deles. Entretanto, eles não aceitaram o termo da fé do Concílio de Nicéia, que era consubstancial. Se vocês perceberem, a única coisa que eles não aceitaram aqui foi o termo consubstancial. Até porque o termo foi criado depois dessa dissensão, justamente buscando com que os arianos não tivessem mais como fazer hermenêutica da Sagrada Escritura e tivessem que aceitar uma palavra que dissesse e exprimisse de modo inequívoco a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Divindade única, não possível de ser atribuída também ao homem, que foi a palavra, o termo consubstancial. Né? Do mesmo modo que nós temos o termo corredentora, os arianos, eles fugiram justamente quando a igreja, por bem, decidiu criar um termo justamente para fechá-los numa única e inequívoca interpretação a respeito da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, então, que o Tucho, ele ataca sobretudo um termo, porque um termo é demasiado preciso. E nós vemos, também repetindo agora que o próprio professor Daniel acabou de dizer muito bem, é que esse kantismo, não é? Ou seja, a inverter o sujeito e o objeto, nós vemos que ele fez isso porque nesse mesmo discurso do Tucho, ele pegou e ele disse que, olha, você até pode dizer corredentora, mas com seus amigos, o seu grupo de oração, em privado. Veja, é a mesma coisa. Ou seja, é uma dissociação da prática da doutrina. Compreende? Uma dissociação da prática da doutrina, como se um católico, ele ter certa doutrina, ter certa prática não implicasse uma doutrina, porque a igreja reza conforme ela crê. Então, na realidade, você dissociar a prática da doutrina, isso é um absurdo, e é justamente é o que eles tentam fazer, ou seja, eles pegam os católicos tradicionalistas, podemos dizer até integristas, que querem se apegar, por exemplo, a esse termo, e nem precisa ir tão longe, mesmo o pessoal dos arautos, esse pessoal, enfim, carismático com mais devoção à Nossa Senhora, eles também se apegaram no termo, é claro, tanto que isso foi uma grande confusão, por isso que o Tucho está tentando desmentir. Entretanto, é engraçado que justamente o que ele quer dizer com isso é o seguinte: olha, nós, enquanto cabeça, não é, por assim dizer, enquanto ocupantes aqui da hierarquia, nós proibiremos esse termo nos textos litúrgicos e em todas as orações oficiais da igreja. Entretanto, aqueles fiéis que eles têm um carisma, um sentimento, não é, um feeling, assim, por assim dizer, um apego a esse termo, eles podem continuar apenas que em privado. Porém, a igreja já não vai mais utilizá-lo. Assim, ele quer deixar todo mundo, por assim dizer, numa boa, não é? A preço da verdade. Porque, veja, se você permite que os católicos, mesmo em privado, façam essa oração, supostamente é porque ela tem um fundo de verdade doutrinal, não é? Agora, se você, justamente, proíbe ela nos livros litúrgicos, é estranho, porque a lex orandi, lex credendi, ou seja, você proibiu justamente no mais importante, que são os textos litúrgicos, e permitiu em privado. É porque ele justamente acredita que pela prática, pela supressão de uma prática, ele vai mudar, ele vai também suprimir uma doutrina. Só que certos grupelhos marginalizados podem continuar utilizando em privado, até que a devoção na grande igreja, ela morra, ela seja sufocada. Exatamente isso. E aí eu entro aqui numa questão ainda um pouco mais grave, porque, veja, a gente pode verificar que tem um ghostwriter aí, né? Tem um escritor fantasma. O Tucho Fernandes, ele é o tipo do teólogo, né? Rasteiro. Ele é o autor de livros obscenos, mesmo pornográficos. A gente pode usar essa palavra aí porque se aplica bem aos escritos do Tucho Fernandes. Então, assim, ele é bem, né, bem rasteiro, o nível, né?
E ele escreve coisas desse gênero aí, como Fiducia Súplica, Amores Letícia, e esse documento aí sobre a monogamia, são coisas típicas dele, não é? Inclusive, se não me engano, nesse documento, pelo que me falaram, não cheguei a ler todo, mas tem até citações do Bhagavad Gita, não é? Agora, já esse documento sobre Nossa Senhora e esse outro aqui mais recente, né, em Unitate Fidei, que é sobre justamente o credo de Nicéia, me parece que aqui nós temos uma outra pessoa escrevendo que não é o Túcio Fernandes. E aí sim entra esse personagem que hoje é o teólogo do momento lá na Cúria Romana, que é o Maurício Gronchi, Dom Maurício Gronchi. E por que eu digo isso? Porque a gente pode perceber as conexões e aonde ele quer chegar. Olha, por exemplo, isso daqui que ele falou, porque a gente tem que ler essas coisas nas entrelinhas. Não é só o que está no documento, mas também no que aquilo que eles estão dizendo. Nessa conferência de apresentação do documento sobre Nossa Senhora, Mater Populi Fidelis, ali tem trechos bem reveladores de Dom Maurício Gronchi. É ele o teólogo ali na mesa, não é o Túcio. É ele que fala com ar de teólogo. E é ele que tem uma cristologia bastante estranha. Ele diz aqui, naquela mesa ali, na hora da apresentação, falando do título mariano, medianeira de todas as graças, aparece evidente um limite fundamental. Ela, que é a primeira redimida, não pode ter sido mediadora das graças que ela mesma recebeu. Não é um detalhe de pouca importância, porque revela algo central, que também, no caso dela, o dom da graça a precede e procede pela iniciativa absolutamente livre da Trindade, na expectativa dos méritos de Cristo. Olha o que ele está dizendo, hein? Ela, como nós todos, não mereceu a própria justificativa por causa de nenhuma ação anterior, nem ainda menos por causa de alguma ação subsequente. Então, esse aqui é o argumento que ele está usando para negar o título de corredentora e medianeira de todas as graças. E com isso, ele nega uma doutrina fundamental com relação à Virgem Maria, né? De que ela foi preservada do pecado original. Imagine a seguinte comparação. Nós sofremos a queda e o pecado original como quem cai, não é? Num buraco, do qual a gente não pode sair pelas nossas próprias forças. Nossa Senhora é preservada disso, ou seja, por antecipação, ela é impedida de cair nesse buraco. E por isso ela é concebida sem o pecado original. Mas os méritos de Cristo se aplicam a ela sim, mas por antecipação. Por isso ela é Imaculada Conceição. Então veja que, no fundo, por trás disso tudo, nós temos aí, né, uma espécie de porta aberta para a síntese de todas as heresias. Não é? É uma espécie de, primeiro, de neopelagianismo, que no fundo vai negar mesmo o pecado original, porque nega a própria justiça vicária, como o próprio Dom Maurício Gronchi diz, que a ideia de justiça vicária ela provoca, né, uma divisão na Trindade, e aí parece muito grave, porque pelo que se diz aqui no documento In Unitate Fidei, nesse novo documento, né, do Papa Leão XIV, eles usam o conceito de Trindade para justificar o conceito de ecumenismo. Se há uma diversidade na Trindade, observa bem que ele tinha dito que a ideia de um Deus que pune o próprio Filho para satisfazer uma justiça provoca uma divisão na Trindade, né? Então, segundo ele, não é? Há que se justificar o ecumenismo usando por referência o próprio conceito de Trindade, fazendo uma distinção entre as pessoas. E aí você cai, né, do pelagianismo, você cai no arianismo, que fazia exatamente isso.
E, por consequência, você vai cair no nestorianismo, que vai negar a Mãe de Deus. Lógico, né? Porque se a segunda pessoa da Santíssima Trindade não opera a redenção, e essa redenção é operada por Deus Pai, e aí entra também a questão do filioque, que ele suprime aqui, não é? Que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, e aí o Papa Leão XIV suprime essa ideia e diz aqui claramente, procede apenas do Pai. Então há uma distinção aqui, né? Já o Pai não é igual ao Filho. Há uma diferença de graus aqui. Há uma diferença até mesmo hierárquica aqui. E, portanto, né, há uma ênfase maior na própria humanidade de Cristo. E isso tem, sim, um cheiro de nestorianismo. Essas coisas aqui, que estão mais ou menos muito claras com Leão XIV agora, né, nesse avanço, para fazer, né, uma espécie de dissolução, dissolver os dogmas. Ele mesmo disse, né, ainda hoje, lá na Turquia, que essas definições dogmáticas, né, elas não podem ser definitivas, que elas precisam estar sempre sendo maturadas com o tempo. Ele disse isso hoje. Ele disse isso hoje. Toda esta coisa, o padre Caldeirão já denunciou isso, e está no próprio concílio. Então vejam que há uma coerência, há uma continuidade, sim, entre o concílio e tudo que se dá pós-concílio. Aí sim você pode falar de hermenêutica da continuidade. É uma questão dialógica, não é? E o fundo dessa doutrina é cabalista, porque não é só, não é, o conceito dialético de Hegel, mas é o conceito dialógico de Martin Buber, onde você nunca chega à verdade. Há um confronto entre sempre o eu e o tu. E desse confronto surge, né, uma nova concepção que é construída pela própria mentalidade de cada época. Isso é mais ou menos a mesma mentalidade talmúdica. Não é assim que funciona o Talmud? O Talmud ele vai fermentando, ele vai crescendo conforme as novas gerações de rabino. É a ideia de tradição viva. Tudo isso já está presente no concílio, nos documentos do concílio. O que nós vemos hoje é a aplicação plena dessas coisas, não é? Então, quanto a isto, há sim uma continuidade. Agora, nós temos que deixar muito claro, não é, que trata-se de uma nova língua, de uma nova doutrina, inclusive toda esta nova doutrina já condenada pelo magistério anterior. Então, se é algo condenado pelo magistério anterior, nós não podemos aceitar. Então, são eles os desobedientes, né? Porque são eles que não obedecem o magistério anterior. Então, nesta ânsia, né, de se apegar à Igreja do Concílio Vaticano II, são eles os desobedientes. Então, eles nos acusam daquilo que eles mesmos são.